Oi pessoal, neste tutorial eu vou apresentar a vocês aqui uma dica interessante que eu pesquisei no canal Default Cube, do qual a gente pode utilizar aqui uma animação abstrata junto a uma forma, usando alguns recursos básicos na versão 2.83. Eu apenas lembro a vocês que esse exercício aqui ele pode ser feito nas versões anteriores. Nas versões mais antigas, que é a 2.7 anteriores, vocês podem fazer o mesmo recurso, porém o material que vocês empregarem, vocês usem o Cyclops Render para gerar o material, tá? Então vamos começar aqui o nosso experimento. Eu vou selecionar o cubo, tecla X, Delete, e nós vamos olhar aqui a nossa vista de cima, clicando aqui no Z. A visão superior ortográfica tem dois planos, o Y e o X. Eu vou acrescentar na área uma mesh círculo. Vou aproximar com scroll. Eu vou abrir as propriedades do círculo. Eu vou mostrar a vocês aqui que as vértices, se eu diminuir, eu crio diversas formas que eu posso usar aí para o efeito. Eu vou mantê-la aqui com os 32, que é o nosso círculo padrão. Bem, com esse círculo malha entrando aqui no modo Edit Mode, vocês vão perceber que ele é formado de 32 vértices e segmentos, porém ele não tem uma face. Para gerar a face na forma é necessário usar o atalho F. Aqui eu gero a face, mas eu quero fatiar essa face aqui usando um recurso chamado Poke. Vocês podem clicar aqui em Face, está aqui o Poke, ou então com o cursor na área vocês podem usar o Ctrl F de faca e usar o Poke. Veja que eu divido essa malha aqui, ó, em 32 fatias. E com essa malha subdividida, nós vamos agora usar um recurso de aplicação de um gancho, selecionando apenas essa vértice central. Vou clicar nela com o botão esquerdo, veja que somente ela está selecionada. Se eu usar a tecla G de deslocamento aqui, ó, eu movimento a vértice e trago com ela as arestas, criando uma animação interessante nas arestas. É com isso que nós vamos fazer a animação que precisamos aqui. Vou dar o ESC para voltar à posição central e vou usar aqui o atalho Ctrl H usando o Hook to New Object. Com isso eu crio um objeto empty. Se eu selecioná-lo aqui, ó, na outline usando a tecla G, veja que esse gancho aqui ele atrai aquela vértice que eu liguei a ele. Vou dar o ESC para voltar ao centro, mas eu preciso dar outro Ctrl H para fazer com que esse hook, usando o Select Hook aqui, esteja ligado diretamente aí ao gancho. Então as vértices e o hook estão já selecionados. Se eu entrar aqui agora no modo Object Mode, vocês vão ver que se eu usar a tecla G, vai ter uma cruz aqui, que é o gancho, que eu posso movimentá-la. Se eu tentar ultrapassar a área do nosso objeto circular, ele cria um efeito legal, ó, que vocês podem usar aí até com animação em algo que vocês precisem aí junto ao projeto. Mas o que nós vamos fazer é manter esse objeto aqui no centro, tá? Ele está aqui e nós vamos aplicar agora nesse objeto aqui um wireframe, que é um modificador que vai transformar essa malha circular num objeto em forma de uma grade. Então vamos clicar aqui em Modifiers, vocês vão ver que já está aplicado a ela o modificador Hook, que é o gancho. Eu vou abrir aqui as propriedades para facilitar. Está aqui o Hook Empty, que foi esse objeto que está aqui na outline, tá? Vamos acrescentar aqui o modificador Generate do tipo Wireframe. A gente dá uma forma interessante aqui no objeto. E essa forma aqui eu posso simplesmente selecionar o Empty, usar a tecla G e eu movimento ele, ó, criando um efeito legal aí nas arestas que estão ligadas a esse centro. Pronto. A gente pode alternar a grossura aqui dessa forma aramada. A gente pode usar o Thickness para dar mais grossura ou diminuir a grossura do efeito. Eu vou selecionar esse Even Thickness, vou desabilitá-lo e vou habilitar a opção Relative Thickness. Pronto. Usando o Empty selecionado agora, eu posso gerar aqui um efeito bem legal que eu preciso aí na animação. Se eu quiser novamente alterar a grossura, eu aumento essa opção aqui, Thickness, para gerar o efeito que eu preciso, tá? Eu vou então acrescentar aqui na nossa cena, eu vou clicar fora, um objeto que vai ser uma curva do tipo círculo. Seleciono o círculo, ele já tem a mesma dimensão daquela circunferência mesh. Eu vou usar o S de escala para diminuí-la um pouco, vou deixá-la aqui nessa extensão. Vou desabilitar aqui por enquanto só a forma circular que eu criei.
Esse círculo aqui, vocês vão ver que se eu entrar no modo Edit Mode, ele é diferente daquele círculo de mesh. Ele é formado por segmentos com ganchos, do qual eu posso usar a seleção, usar o G para deslocar e eu deformo a curva daquele círculo. Eu posso aumentar o número de subdivisões, eu posso selecionar os ganchos, usar a tecla G para criar curvas diferentes. Então, cabe à criatividade da gente fazer da melhor forma possível a curva que nós iremos usar aí no efeito da animação. Então, eu vou mantê-lo da forma mais básica, para que vocês possam entender de forma fácil, e vou trazer de volta aqui o nosso círculo. O que é que eu preciso? Eu preciso selecionar o Empty e aplicar no Empty um objeto restritor, que é um constraint. Ele vai restringir o movimento desse Empty selecionado a partir desse círculo aqui, que é o Bezier. E para isso nós vamos usar aqui um Add Object Constraint do tipo Relationship. Vamos usar o Follow Path, que ele faz com que o Empty siga o caminho daquela curva. Clicando aqui, ele vai trazer a descrição numa cor vinho. Isso quer dizer que ele está pedindo um objeto-alvo para funcionar. Quem é o objeto-alvo aqui? Vai ser esse círculo Bezier. Então eu posso clicar aqui dentro, selecioná-lo, vocês vão ver que ele está aqui, ó. Ou posso simplesmente clicar no conta-gotas e clicar sobre o círculo. Pronto. Observe que o objeto já assume a posição justamente onde está o círculo. Eu vou usar o Follow Curve e vou criar o Animate Path. Dando play, vocês vão perceber que agora aquele Empty ele segue o caminho, ó, daquele círculo que eu gerei e cria uma animação interessante. Para melhorar o efeito aqui, eu vou acrescentar no centro um outro objeto. Vou vir aqui em cima em Add, vou adicionar uma Mesh UV Sphere. Vou rotacionar essa Mesh pelo eixo X, já que nós estamos vendo ela de cima. Vou usar o RX90, coloco ela como se estivesse de lateral, e vou usar a tecla S de escala, fazê-la ficar nesse ponto aqui. Com essa esfera, eu vou agregá-la também usando o mesmo sistema de constraint. Vou vir aqui na opção de Constraints, adicionar um objeto constraint e vou usar o mesmo Follow Path. Para ela eu vou usar quem? O mesmo Bezier Círculo. Eu posiciono a esfera nesse ponto. Vou usar um S de escala para diminuí-la um pouco. E vou aplicar nela aqui um Shade Smooth para suavizá-la. Se nós formos olhar a operação agora, nós temos a esfera como se ela estivesse puxando a malha do objeto. Feito esse processo aí, já temos a nossa animação que geraremos para o efeito. Vamos agora falar de materiais. Então, o que é que nós vamos fazer? Inicialmente, nós vamos entrar aqui em Word. A cor do fundo que vocês estão vendo aqui é uma cor cinza. Nós vamos clicar no seletor e vamos fazer com que ele fique aqui numa cor bem escura. Vamos olhar aqui a nossa cena pelo modo que é a nossa visão renderizada. Vamos aplicar nesse círculo, clicando aqui, um material, usando New. Vamos usar nele, em vez de um Principal BSDF na superfície, clicando no pontinho, um shader do tipo Emission. Esse objeto ficou brilhante. Vamos dar uma força maior para ele aqui de 2.5. Vamos vir aqui em Render e vamos usar o efeito Bloom. Então vamos voltar lá ao material e vamos escolher um material qualquer aqui para esse objeto. Eu posso fazer com que esse objeto crie uma animação de cores nestes 250 frames que aqui estão na timeline. Como é que eu faço isso? Então eu quero que essa cor branca comece aqui no frame 1. Então eu encosto o cursor no seletor de cores, botão direito, Insert Keyframes. Aqui no frame 80, eu quero que esse objeto mude para uma cor vermelha. Encosto o cursor, botão direito, Insert Keyframes. Vocês podem usar a tecla I também, tá? Em 160, eu quero que esse objeto ele venha para uma cor azul clara. Encosto o cursor, botão direito, tecla I ou então clico Insert Keyframes. E aqui no 240,
eu quero que esse objeto venha para uma cor amarela. Botão direito, Insert Keyframes. Se vocês usarem a animação aqui, veja que o objeto, na medida que ele vai andando, a animação de cor que eu criei aqui vai gerando cores diferenciadas nesse objeto. Vamos agora gerar um material também interessante para a malha do nosso círculo aramado. Então eu posso também usar nele um material, em vez de Principal, um material de emissão. Esse material de emissão a gente pode dar também cores diferenciadas, como vindo aqui na timeline, no frame 1, a gente começa uma animação para que esse objeto comece com uma cor magenta. Vamos dar uma força aqui 2.5 para gerar um pouquinho também de intensidade aqui no efeito Bloom. E com o botão direito sobre a cor magenta, nós vamos clicar aí ou então clicar em Insert Keyframes. Vamos fazer que no frame 100 ele mude para uma cor amarela. Cursor sobre o seletor, botão direito, tecla I ou então Insert Keyframes. No 180, vamos fazer com que ele esteja aqui numa cor verde. Tecla I, Insert Keyframes. E aqui, vamos utilizar para que ele venha para uma cor bem azulzinha. Clicamos fora, cursor sobre a cor, tecla I, Insert Keyframes. Então, gerando agora a movimentação aqui, vocês vão ver que eu criei uma animação interessante, como se a esfera estivesse movimentando a estrutura daquele objeto aramado e com aplicação de cores diferenciadas. Com isso, então, a gente pode agora gerar o render da nossa animação. Então, a gente pode vir aqui em Render, definir o IV. Aqui em Sampling, que é a amostragem, a gente pode definir a quantidade de amostras para a qualidade do render. Eu vou deixar em 20 aqui, já que eu só quero uma experiência, tá? Se vocês quiserem melhorar, deixe em 64. Vou então selecionar a opção Output, que é a saída do arquivo que eu vou gerar. Antes de gerar, eu aconselho vocês virem aqui e salvar o arquivo de vocês. Podem dar um nome qualquer ao arquivo, clicar em Save As. Agora aqui em Dimensions nós vamos definir a resolução do vídeo que nós queremos gerar. Então aqui clicando eu já tenho algumas resoluções pré-definidas. Eu uso muito esse formato HDTV 720, que é o formato HD. Eu vou utilizar aqui o percentual em 50 para ele gerar uma tela pequenininha da experimentação. Isso faz com que aqui o nosso processo de renderização seja rápido. Vou correr aqui até a opção chamada Output. É aqui que a gente vai definir o nome do arquivo que a gente quer fazer de vídeo e a pasta onde ele será salvo, tá? Aí vocês vão vir aqui no File Format e definir qual é o formato do vídeo que vocês querem gerar. Como ele é um vídeo que não tem som, eu vou usar aqui o formato AVI JPEG. Formato AVI. Com ele ativo, eu vou manter o Color com RGB ativo e a qualidade aqui em 100%. Eu quero fazer com que a câmera esteja vendo a forma do mesmo jeito que eu estou vendo aqui. Então eu vou vir aqui em View, vou vir na opção Align View e vou selecionar o Align Active Camera to View. Se vocês tiverem aquele teclado alfanumérico que tem as teclas numéricas do lado, vocês digitam o CTRL e o 0 do teclado numérico que está à direita. Vai fazer com que a câmera tome a posição frontal da mesma forma como nós estamos vendo a cena. Aqui eu posso afastar um pouco com o scroll, com a câmera enquadrada e travada, tá? Agora sim eu posso fazer o render de forma positiva para a animação que eu desejo. E vocês vão ver aqui o quadro a quadro acontecendo. Vamos deixar concluir aí. No final eu vou mostrar a vocês como é que ficou a animação do processo. Eu vou fechar a janela. Para poder ver o vídeo como ele ficou, eu vou clicar em Render e clicar dessa vez em View Animation, ou vou usar o atalho Ctrl F11. Aqui está o vídeo, vou trazer aqui para o centro. Esse é o efeito que nós geraremos aqui com essa dica feita aí pelo Default Cube. Cabe a criatividade de vocês usarem da melhor forma para criar outras possíveis animações com essa dica. Até o próximo tutorial. Forte abraço.